E aí, pessoal, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Esse vídeo vai ser bem completo, vai ser bem útil para você, vai fazer com que você não cometa mais alguns erros que talvez você já esteja cometendo. Nós postamos no Instagram essa imagem aqui. Quais erros de projeto você encontrou nessa imagem? E nós colocamos 3 modelos de visualização aqui do Revit, tá? Esse primeiro modelo com os tubos de visualização realista, você vê que o PVC ele tá na cor marrom que é dele, o joelho de bucha-latão tá azulzinho. Aqui a gente colocou uma visualização de sistema de água fria, que a gente utiliza essa cor azulzinha, e os elementos na posição de realismo também, o chuveiro, o box do banheiro com o vidro. E aqui a gente colocou a visualização de arquitetura. Então aqui você consegue ver o porcelanato que está sendo utilizado, o acabamento dos registros, as peças sanitárias e o reservatório no mesma posição aqui em cima. Então essas 3 imagens, elas são iguais, apenas com visualizações diferentes aqui no Revit, tá? Então eu tô com elas aqui no Revit, então você vê, ó, que as 3 são a mesma imagem com visualizações diferentes, tá? Mas as 3 imagens representam as mesmas situações, os mesmos erros. E aí, nós deixamos livre para que o pessoal mandasse, para que você mandasse para nós quais os erros que você encontrou, tá? A gente recebeu algumas coisas aí, alguns responderam corretamente, outros não responderam todos os erros que tem aqui nesse projeto. Aí foi que nós postamos essa segunda imagem destes erros aqui. Opa, aqui, enumerando cada um dos erros que tem nesse esqueminha, tá? Então, nós temos 8 erros, que eu vou apresentar para vocês agora um a um, para que você não cometa, caso esteja cometendo, e já fique ciente de possíveis erros que você vai visualizar em outros projetos, em outras instalações, e evitar que eles aconteçam, tá? Então, eu vou passar para vocês hoje a correção aqui desse esqueminha que tem 8 erros. Não é o jogo de 7 erros, é o jogo dos 8 erros. Então, vamos lá. Eu vou renomear primeiramente essas folhas, ó. Você vê que eu tô colocando aqui, ó. Essas são as folhas do esquema errado. Essas são a folha do esquema com os elementos corretos, tá? E essa é a folha do modelo feito corretamente. Então, para renomear, eu posso só clicar em cima da folha, com o botão direito, vir em renomear, ou só dar um clique em cima e clicar no botão F2. Então, eu vou colocar a folha 2, esquema certo. Isso é só para fins de eu mostrar aqui para vocês, tá? E agora, a folha 1, que era essa, eu clico no F2, número 1, esquema errado. Prontinho. Agora eu vou vir aqui no esquema errado, eu clico nesse maisinho que tem aqui na ponta. E aqui ó, são as vistas que eu tenho inseridas nessa folha. Então eu vou dar 2 cliques nessa vista 3D, modelo errado 3, tá? Que é essa visualização dos tipos de sistema de água fria que tá esse azulzinho. Então agora a gente vai passar erro um por um e mostrar para vocês como que ficaria ele certo, tá? Então, beleza. Qual é o primeiro erro que a gente colocou aqui? O primeiro erro está no reservatório. Então, o que seria esse erro no reservatório? Nós vamos medir aqui no Revit mesmo, tá? Você tem que estar com a vista travada aqui, ó. Ela provavelmente vai estar assim no seu 3D. Então, você vai clicar aqui nessa casinha e vai clicar em salvar orientação e bloquear a vista. Bloqueou a vista, não vou salvar o projeto agora, você consegue fazer as cotas, tá? Então, eu vou vir aqui em arquitetura, vou definir o meu plano para definir as cotas. Então, eu venho selecionar um plano e vou clicar nesse plano da vertical, tá? Então, eu preciso encontrar algum elemento que esteja na vertical para eu posicionar as minhas cotas. Então, eu selecionei aqui,
Se eu não sei qual que eu cliquei, eu posso clicar em exibir, então ele já vai mostrar aqui meu plano. Removo o exibir, ele vai ocultar. E agora eu vou vir aqui no comando de cotas, tá? Eu posso vir em anotar e vir aqui em cota alinhada. Agora eu vou ocultar aqui o meu chuveiro para eu conseguir pegar bem onde está o meu tubo. Com o comando HH eu vou ocultar temporariamente e vou medir a cota entre o fundo do reservatório e aonde está meu chuveiro. Então eu tenho 60, eu vou aumentar aqui um pouco, diminuir um pouco a escala para ficar maior. Então eu tenho 65 centímetros entre o chuveiro e o reservatório. Pouquíssimo, muito pouco. Eu vou mostrar para vocês aqui o que a norma recomenda. Então a norma recomenda pelo menos 10 kPa de pressão no chuveiro, tá? Esse aqui é o item da norma. E o que significa 10 kPa? Pela transformação entre as unidades de medida, eu sempre utilizo um site que é bem fácil, que é conversordeunidades.com. Ali você consegue converter várias unidades e fica bem fácil para você coletar a unidade que você precisa. Então, quando a gente faz o cálculo, o dimensionamento das pressões, a gente sempre utiliza a pressão de MCA, então, que são metros de coluna d'água. Então, aqui no chuveiro, a pressão mínima é de 1 metro de coluna d'água. A gente não tem 1 metro de coluna d'água até o reservatório. Então, a gente tem 0,65. Já não atende a pressão do chuveiro. Fora que isso nem está considerando as perdas de carga na tubulação. Então, a gente vai ter 0,65 metros menos a perda de carga que o fluido vai perder de pressão aqui até chegar no ponto. Então, aqui, ó, 1 kPa é 10 kPa é igual a 1,02, arredondando, a gente considera 1, né? Então, 10 kPa a gente considera 1 MCA, que é o mínimo para o chuveiro. A gente não vai conseguir atender nesse esquema. Então, aqui, esse é o nosso primeiro erro, tá? O reservatório tem que estar mais alto. E agora eu vou mostrar para você como que fica o modelo correto desse reservatório, tá? Então, eu vou selecionar aqui o modelo 3. Eu vou ocultar essa vista de recorte. Você pode vir aqui nessa lampadinha amarela, clicar nela que ela já vai ocultar. Então, aqui, ó, a gente tem também o nosso reservatório. Só que olha a altura que está o reservatório em relação ao chuveiro. Eu vou vir aqui nesse esquema, também vou definir o plano, selecionar o plano, vou dar um OK, vou selecionar aqui um plano da vertical, vou exibir para ver qual que ele está pegando, vou tirar, desselecionar a opção de exibir, ele vai ocultar, você vem em anotar, alinhada, e vai pegar aqui até o centro aqui do chuveiro. Eu vou reduzir a minha cota, a minha escala. Aqui, ó. Vou colocar na 1 para 50 só para ficar maior aqui a minha cota. Então, você vê que aqui nós temos 2 metros de coluna d'água entre o chuveiro e entre o fundo do reservatório. Mas por que 2 metros? É fixo 2 metros? Tem projetista que considera 2, tem projetista que considera 3 metros. Não, isso aqui não é fixo, isso depende de cada projetista. A norma, ela recomenda, como eu falei anteriormente, 1 metro de coluna d'água. Só que 1 metro é aquela pressão mínima que precisa. Para ter um conforto do seu usuário, para tomar um banho bacana, um banho relaxante, 1 metro é muito pouco. É a água mínima que vai escoar ali pelo chuveiro. Então, aqui nós consideramos 2 metros de coluna d'água, essa altura, tá? Aqui ainda vai ter algumas perdas de carga até chegar no chuveiro, que vai ser descontado. Pode ser que chegue um pouco superior a 1 metro, provavelmente sim. Mas foi a altura que a gente adotou aqui, tá? Vale lembrar que quando a gente utiliza esse modelo, a gente pode instalar também um pressurizador, tá? O pressurizador vai fazer com que a pressão aqui do reservatório atinja mais pressão ao chegar no chuveiro e aos demais aparelhos, tá? Então, não é só a altura que resolve, o pressurizador também resolveria essa situação.
Então, eu vou voltar aqui. Então, é o que vale ressaltar que não é só atender as condições mínimas da norma, é também atender as condições boas para o usuário, para quem está utilizando esses pontos de consumo de água. Quanto mais pressão, melhor não. A gente vê que tem algumas situações, principalmente nos pavimentos mais baixos de edifícios, que a torneira sai com muita pressão, que jorra água para todo lado. Também não é bom. Então é sempre bom a gente manter um intervalo de pressões. Então é sempre bom a gente manter um intervalo entre a pressão mínima da norma e a pressão máxima. Beleza, então agora vamos voltar para o erro número 2. Qual que é o erro número 2? Esse muita gente acertou também, que é o quê? A ausência de um registro que regule o fluxo aqui nesse reservatório, tá? Então, eu vou vir aqui no modelo certo. É muito importante a gente colocar ou um registro de esfera ou um registro de gaveta. Aqui nós temos um registro de esfera, tá? Clicando em cima e vindo aqui em editar tipo, a gente consegue todas as propriedades aqui desse registro, tá? A gente está utilizando da marca Tigre aqui nesse esqueminha. Então aqui a gente tem todas as opções, todas as configurações aqui desse registro, tá? Então eu vou dar um OK. A gente está utilizando, como eu falei, o registro de esfera, poderia ser utilizado também o registro de gaveta, mas esse aqui é bem fácil de trabalhar. Tem um outro que a gente utiliza muito, que é esse outro modelo de registro de esfera, que é o borboleta. Aí fica a critério de projetista mesmo qual utilizar, tá? Nesse esquema, então sempre tem que ter um registro para que, caso aconteça alguma emergência, ou até quando eles vão limpar o reservatório, a pessoa vem aqui e fecha esse registro geral, que vai interromper toda a alimentação, todo o abastecimento ali dos pontos de consumo da residência, do edifício, seja lá para qual FIR for. Então é sempre bom colocar um registro geral aqui, tá? Então vou voltar aqui no modelo errado e vamos para o erro número 3. O erro número 3 é o que? A gente já falou no vídeo anterior a esse, que é o que? A falta de ventilação no tubo que está alimentando a residência ou o edifício. No caso aqui, a alimentação desses pontos de consumo desse esquema. Então aqui a gente não tem ventilação. Para que serve a ventilação? Eu já expliquei mais detalhadamente no vídeo passado. Então é assim, a ventilação ela remove o ar que fica dentro da tubulação. Tem algumas situações que esse ar vai estar entrando na tubulação e para não causar danos à tubulação, danos ao usuário, prejudicar o consumo de água do usuário, essa ventilação faz com que esse ar saia. Então aqui, ó, a gente tem um terminal de ventilação na ponta dessa tubulação. E esse ar todo que está aqui nesses tubos, ele vai sair aqui por essa ventilação, sem causar dano nenhum ao sistema e à utilização dessa água pelo usuário. Então, esse é o número 3. Lembrando, bem importante, quando a gente tem sistema de pressurização, não é esse tipo de saída de ar que a gente coloca, tá? Não faz sentido a gente colocar uma ventilação desse sistema com um pressurizador aqui na ponta. Não vai funcionar. Então, isso aqui é só quando o sistema de abastecimento é por gravidade, tá? Então, tá, vamos lá. O quarto erro, o erro número 4. Você vê que o erro 4 e o erro 5 tá no mesmo item, tá? Então, vamos para o erro número 4 agora. O erro número 4 é a altura que tá esse registro. Vou pegar o centro aqui dele e vou posicionar em relação ao piso. Ele tá a 2,30 metros. Opa, tô ocultando aqui. Ele está a 2,30 metros do piso. É muito alto. Uma pessoa normal com média estatura, ela não vai conseguir alcançar esse registro. E esse registro é o quê? Esse registro é um registro de gaveta que ele serve para permitir a passagem do fluxo ou interromper. Então, ele vai ter que ficar ou sempre fechado ou sempre aberto, tá? Não pode ficar, até ele fica meio aberto, só que isso vai danificando o registro. Então, sempre tem que deixar ou ele aberto ou fechado. E a altura dele, que a gente sempre mantém, é entre 1,80 e 1,90 do piso acabado.
Então, para eu modificar a altura aqui dentro do Revit, eu só seleciono o elemento e vou vir aqui, ó, nas propriedades dele, ó. Você vê que o deslocamento está 2,30 metros. Eu vou passar ele para 1,90. E ele já vai estar a 1,90 do piso. Outro tipo de modificação que eu posso fazer aqui no Revit é selecionar o elemento e utilizar isso aqui como uma cota temporária. Então, eu seleciono o elemento que eu quero mover, clico aqui na cota e aqui eu posso modificar, ó. Posso colocar 1,80, ele já modificou para 1,80 e aqui nas propriedades ele também está 1,80, tá? Tudo vinculado. Então, eu vou voltar aqui, vou manter ele a 1,90. Prontinho. E agora o erro de número 5. O erro de número 5 é o quê? A localização, a posição desse registro de gaveta. Mas a gente já não viu a posição agora, a altura dele? Sim, mas eu estou falando da posição do que ele está regulando. Como ele tem que ficar ou sempre fechado ou sempre aberto, quando eu fechar esse registro aqui, ele vai interromper a passagem do fluido por esse banheiro e também pelo banheiro do pavimento de baixo, caso isso aqui seja uma residência de 2 pavimentos. Vamos corrigir um erro aqui, ó. Eu tô com esse T aqui, isso aqui eu não quero, eu quero um joelho. Então, eu clico nele e clico aqui no menos, ele já vai transformar aqui num joelho. Pronto. Então, esse registro, ele vai bloquear o fluxo de água por esse banheiro e por esse banheiro aqui também. Isso não pode. É um registro que controla o fluxo por ambiente. Então, por exemplo, caso na hora de instalar a bancada aqui, ou os móveis, ou na hora de instalar o flexível aqui da bacia sanitária, estourou o tubo ou furou o tubo, enfim, deu algum problema na tubulação e você precisa fechar esse fluxo de água para conseguir fazer essa manutenção, essa correção. Se você fechar esse registro aqui, o banheiro de baixo também não vai ter água. Então, por exemplo, se isso aconteceu de um dia para o outro ou durante a noite, as pessoas vão ficar sem água em ambos os banheiros, não vão poder utilizar ambos os banheiros. Isso não é legal de se fazer, não é recomendado de se fazer. Isso é das boas práticas da construção civil, né? Então, a gente sempre mantém um registro que regule todo o fluxo de cada ambiente. Então, eu vou abrir aqui o modelo certo, tá? Então, você vê que eu tenho um registro aqui, ó, que o fluido está descendo aqui, então o fluido vai passar e vai bloquear ou liberar a entrada de água para esse banheiro aqui. E você vê que eu tenho um desvio de água que está ocorrendo aqui, e esse desvio de água está antes do registro de gaveta. Então, a água vai vir para cá com um registro próprio para esse segundo banheiro. Então, cada um dos banheiros tem um registro próprio para o seu controle de fluxo, tá? Esse é o ideal da gente executar. E projetar também, é claro. Então, eu tenho um banheiro com um controle de registro, um controle de fluxo, e o outro banheiro também. Ambos estão alinhados, ambos estão seguindo o mesmo layout de projeto hidrossanitário, com apenas um desvio na coluna principal, antes de passar por esse registro de gaveta. Então, esse aqui seria o ideal. Agora, vamos para o erro de número 6. O erro de número 6, algumas pessoas disseram que ficou difícil de visualizar. Eu até concordo, porque é o seguinte, o erro de número 6, ele se refere à altura que está esse registro de pressão. Então, eu vou vir aqui, vou cotar o centro dele, tá? Vou pegar essa bolinha que representa o centro e vou cotar ela aqui. Então, ele está a 1,5. Realmente, no desenho, às vezes fica difícil de ter essa noção de altura, mas ele está a 1,5. E o recomendado para esse registro é entre 1,10 m e 1,20 m do piso acabado. Então, eu posso clicar aqui nele, como eu fiz com outro registro, e eu posso, assim que eu clicar nele, eu venho aqui e modifico, vou colocar 1,20 m ou 1,10 m, eu costumo sempre deixar 1,10 m, tá?
Então, ele já alterou aqui o meu deslocamento. Então, beleza, eu vou abrir aqui o modelo certo, ó. Já tá aqui o meu registro. Eu vou cotar ele aqui para vocês. R$1,10 m, assim como o do banheiro de baixo também deve estar a R$1,10 m, tá? Então, prontinho. E agora, a gente vai para o erro de número 7, penúltimo erro desse esqueminha, tá? O erro de número 7, então, vou vir aqui no modelo errado, é a posição que tá o ponto da bacia sanitária aqui no esqueminha. Eu vou desbloquear aqui a vista. Você pode clicar em cima da casinha e clicar em desbloquear a vista. Ele já vai permitir a rotação dela, tá? Eu vou clicar aqui nesse bloquinho na vista da esquerda. Ah, importante. Como eu tô com a minha região de corte oculta, se eu abrir ela vai estar aqui, ó. Então, ela só vai aparecer o que tá dentro dela. Para eu conseguir visualizar o que tá fora dela também, eu vou clicar aqui, ó, nessa opção não recortar a vista. Então, eu clico nela, vai aparecer um xizinho aqui e ela vai aparecer os outros elementos que estão fora dessa região de corte. Então, eu vou vir aqui e vou conseguir visualizar de frente aonde que está esse ponto da bacia sanitária. Então, ele está do lado direito da bacia sanitária. Isso está errado, tá? A não ser que seja alguma bacia específica que tenha entrada de água pelo lado direito. Mas o comum é que ela esteja pelo lado esquerdo. Ó, vou mostrar para vocês esses exemplos aqui de bacia. Então, ó, você já vê o pininho aqui para receber o flexível, também pelo lado esquerdo da caixa acoplada. Esse outro modelo também. Esse aqui é um modelo que está instalado, na verdade é um projeto, tá? Eu peguei de um site que fornece a bacia sanitária. Então, você vê o flexível ali do lado esquerdo e esse modelinho também. Esse é um modelinho real, com o flexível ali no cantinho no lado esquerdo também. Então, agora eu vou abrir o meu modelo certo 3. Vou vir novamente em desbloquear a vista e vou conseguir rotacionar esse modelinho, tá? Então, tá aqui, ó. O meu ponto está do lado esquerdo. Ah, mas quanto que ele tem que estar do lado esquerdo? O ideal é que ele esteja a 15 centímetros do centro da bacia, tá? Eu vou abrir um corte aqui para mostrar para você isso. Bom, então eu vou abrir aqui o corte para mostrar para ti como que fica a medida certinha do ponto ideal para a bacia sanitária, tá? Então, eu vou abrir o corte 1 aqui, que eu já deixei configurado. E eu vou cotar aqui com vocês. Então, do centro da bacia até o centro do ponto, a gente sempre deixa 15 centímetros. E a altura desse ponto sempre a 20 centímetros do piso acabado, tá? Então, essas as medidas que a gente recomenda que você também utilize no seu projeto. 15 centímetros sempre para a esquerda e 20 centímetros do piso acabado, tá? Fica uma altura muito boa para você utilizar qualquer tipo de bacia sanitária, claro que com caixa acoplada. Se for válvula hidra, a válvula hidra vai ficar aqui em cima e você não vai ter a caixa acoplada aqui à bacia sanitária, tá? E agora, então, vamos pro 8º e último erro, tá? Esse também só teve 2 pessoas que nos falaram que conseguiram identificar esse erro aqui. Mas vamos lá. Vou abrir aqui o modelo errado. Vou conseguir rotacionar ele, que agora a minha vista está desbloqueada. E é o seguinte, eu te pergunto agora, por onde vai sair a tubulação de esgoto se a tubulação de água está passando aqui exatamente atrás desse sifão? Ou, vou abrir aqui a vista da esquerda, tá? Ou você vai ter que deslocar a posição desse sifão, ou vai ter que embutir muito, vai ter que embutir o tubo de esgoto e mais o tubo de água. Então, aqui nesse caso vai ser 40 milímetros o tubo de esgoto e mais 25 milímetros o tubo de água. Então, contando aqui, vai dar 6,5 centímetros para embutir no tijolo só essa tubulação. Então, o que a gente faz? Ou desvia uma ou desvia outra. Eu vou abrir aqui o modelo certo, tá?
que a gente colocou o desvio da tubulação de água, que fica mais fácil de desviar, porque a tubulação de esgoto pode entupir muito fácil. Então a gente desvia ela aqui, vou abrir a vista da esquerda também. Vou clicar no não recortar vista, então eu vou conseguir visualizar tudo que está fora da caixa de recorte da vista. E consigo visualizar que tá vindo aqui, ó, pela lateral e entra aqui pela lateral também, ó. Com o comando HH eu oculto temporariamente. Então ele vai abrir essa janelinha aqui indicando que tem alguns elementos ocultos temporários. Para eu desocultar e exibir novamente esse elemento temporário, eu vou clicar HR. Então ele já aparece aqui novamente. Para eu ocultar permanentemente, eu vou clicar no comando EH. Então ele ocultou, ó, você vê que não abriu mais nenhuma janelinha. Para eu conseguir acessar esse elemento de volta, eu vou ter que vir aqui, ó, nessa lâmpada e clicar em revelar elementos ocultos. Então eu clico nela, tudo que tiver em rosa pink aqui são os elementos que foram ocultados, tá? Nesse caso eu só tenho esse sifão, então eu clico nele, clico com o botão direito, exibir na vista elementos. Pronto. Agora eu clico aqui de volta nessa lâmpada que eu cliquei antes e ele vai voltar para os meus elementos do modelo normal, tá? Tudo que está visível na planta ou na vista, que é esse modelo. Aqui ó, a gente não continuou a tubulação de esgoto, teria que ser levada para uma caixa sifonada para não voltar nenhum odor aqui nessa tubulação, tá? Então, a gente desvia essa tubulação de água pela lateral e o esgoto permanece reto por aqui. Então, aqui eu consigo rotacionar em volta da minha tubulação e você vê que o banheiro de baixo também está igualzinho. Bom, então, esses foram os 8 erros que acontece bastante, que é bem comum. Não é comum, é claro, você ver os 8 erros todos juntos, mas um que outro é bem comum de você verificar, tanto em projeto quanto em obra já executada. E é bom você ter o conhecimento deles para que você também não cometa esses erros. Então a gente espera que tenha te ajudado, que algum desses erros que talvez você não sabia, não conhecia ou que estava cometendo, você passe a não cometer mais esse erro e faça seus projetos cada vez melhores, com mais qualidade e conforme norma e conforme as boas práticas da construção, tá? Então, um forte abraço e até a próxima aula.